A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, nós vamos hoje fazer o encerramento desse trimestre. Então, eu gostaria de trazer aqui, antes de entrar na lição de número 13, já apresentar aqui qual é o tema da nossa próxima lição. Nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, se você não faz parte desse canal ainda como inscrito, está visitando o nosso canal, mas não se inscreveu, se inscreve. Para todas as semanas a gente vai estar lançando o comentário aqui e trazendo alguns subsídios para essa lição aqui dos adultos. Além disso, também o nosso canal tem um comentário e alguns subsídios para também a lição dos jovens, tá? E aí nós temos um grupo do Telegram, a gente criou um grupo do Telegram, vou deixar aqui na descrição desse vídeo ali o link para você entrar no nosso Telegram, ali no nosso grupo, e ali a gente já tem algumas revistas do próximo trimestre. Então, se você é aluno, é professor, é amante da escola bíblica, esse canal aqui visa ajudar a gente que é apaixonado pela EBD a ter recursos para sempre trazer uma aula melhor e mais significativa. Amém? Então nós vamos hoje encerrar esse trimestre, vamos falar um pouquinho sobre a lição de número 13, aprendendo com os 10 mandamentos, pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Nós temos aqui o texto de referência, o Salmo de número 119, é um salmo bem autoexplicativo, né? E eu acho muito interessante o livro do Salmo, como ele repete várias vezes a lei do Senhor, a palavra do Senhor, as tuas leis, os teus decretos. E aqui o escritor aqui dessa lição trouxe alguns desses salmos para nós também. Diz assim, versículo 97 em diante: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Lembra que ele usou a expressão a tua lei. Tu pelos teus mandamentos, uma outra expressão, versículo 99, tenho mais entendimento do que todos os mestres, porque medito nos teus testemunhos. Já usou uma outra expressão, sempre para falar da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Sou mais prudente do que todos os velhos, porque guardo os teus preceitos. Já usou uma nova nomenclatura. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Já a quinta descrição que ele usa para falar da lei do Senhor. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. A sexta colocação que ele emprega somente em alguns versículos aqui, ele já usou várias expressões para falar a respeito da palavra de Deus, da lei do Senhor, mas sem necessariamente repetir as expressões. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Todas essas nomenclaturas, nós usamos aqui 7 expressões em 7 versículos diferentes para falar um pouquinho sobre a lei do Senhor, sobre a palavra do Senhor, sobre os preceitos do Senhor. E aí, na introdução, diz assim: os 10 mandamentos possuem uma riqueza de princípios para a vida prática do povo de Deus. Com o auxílio do Espírito Santo e o amor de Deus em nós derramado, é necessário e possível aplicar tais princípios em todas as áreas da vida enquanto estamos nessa terra. Inclusive, eu posso afirmar que nós, os cristãos, que temos o Espírito Santo, seremos cobrados na medida em que nós, com todas as ferramentas espirituais favoráveis para a gente praticar a palavra e sermos exemplo para as outras pessoas, a gente não os pratica. A gente ignora a palavra de Deus, não pratica os mandamentos do Senhor. Na verdade, a gente faz contra e acaba se tornando motivo de escárnio e de zombaria para as outras pessoas. Eles são altamente protetivos e manifestam o amor e o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Então, qual é o grande objetivo da lei do Senhor? Proteger a nós mesmos. Porque se eu mato alguém, a lei vai ter que me matar. Sabe por quê? Porque a lei está protegendo a vida do outro também.
Então, para que o outro não tenha a sua vida violada, o seu bem violado, a sua família violada, a sua esposa violada, a lei do Senhor vai ter que me punir. Vamos aqui então para o tópico de número 1, o cumprimento, Cristo, o cumprimento da lei. A lei de Deus revela seu caráter divino e em ambos os testamentos esses valores morais são ensinados como princípios eternos, pois são a vontade de Deus. 1.1, a lei moral, civil ou cerimonial e cerimonial. É tão interessante a gente compreender essa diferença, embora seja uma lei só, seja o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, os princípios do Senhor, todas essas leis, elas são divididas em 3 blocos, né? A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então, quando a gente fala que a lei foi abolida, que a gente não precisa mais cumprir os mandamentos, que lei a gente está falando? Que parte da lei a gente está falando que Cristo cumpriu e a gente não precisa mais cumprir? Porque até onde eu sei, a gente não pode matar ninguém. Até onde eu sei, a gente não pode roubar, a gente não pode cobiçar a mulher do outro. Continua sendo proibido isso. Mas que tipo de lei o Senhor cumpriu de maneira que a gente não precisa cumprir mais? Aí, por isso que essa divisão dessas 3 partes, ela é fundamental para a gente entender. Quando a gente fala de lei moral, é um princípio universal. É o que sustenta a lei, são os princípios da lei cristã, da lei divina, da lei que rege a humanidade, que estão em todos os códigos penais, nos códigos civis, né, sabe, em várias religiões, todas elas acabam aplicando esses princípios aqui da lei do Senhor, que é a lei moral. Mas e a lei civil e cerimonial? Eram especificamente usadas por Israel para o uso do templo, para o uso do culto litúrgico. A lei civil era especialmente usada pelos israelitas, como que eles iriam se portar diante de uma guerra, como eles se portariam diante ali dos prisioneiros de guerra, como eles deveriam se portar diante de um casamento, de uma situação de separação, de uma situação que transgredisse a lei nesse aspecto civil e cerimonial, que diz respeito ao culto, à liturgia do culto. Hoje nós não temos o templo de Salomão aqui para nós irmos no templo, adorar a Deus, oferecer sacrifício, a gente não precisa mais fazer isso. Então toda essa lei cerimonial dizia muito respeito ao templo, ao tabernáculo, e hoje a gente já não tem, nem mesmo os hebreus têm esse templo lá, para eles continuarem com essas práticas. Ok? Então, essa divisão ela é perfeita. Então, o que nós cumprimos hoje, o que nós temos que observar hoje é a lei moral, que é a lei que está basicamente resumida ali nos 10 mandamentos. E aí diz assim, é de extrema importância sabermos distinguir cuidadosamente a diferença entre lei cerimonial, lei civil e judicial e a lei moral, pela qual o Criador estabelece a conduta moral de todas as criaturas para todos os tempos. A lei moral é o padrão justo e eterno para a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. A lei civil é composta por leis que regem Israel como nação sob Deus. Nelas havia orientações para a guerra, restrições ao uso da terra, regulamentos para dívida e penas por violações do Código Legal de Israel. A lei cerimonial tratava das festas, da adoração, dos alimentos, da pureza ritual, a conduta dos sacerdotes, como está no livro de Levítico. A lei cerimonial que trata do culto apontava para Jesus Cristo, sendo sombra das coisas futuras. A lei civil foi dada a Israel como uma nação de governo teocrático. A lei moral revela o caráter santo de Deus. Lembremos-nos de que esta classificação não significa que são 3 leis independentes, mas sim uma lei que trata de diferentes aspectos da vida de Israel. Então, toda vez que alguém falou assim, ó, Jesus cumpre a lei, a gente não precisa mais cumprir a lei. Se a gente tiver na nossa mente que a lei do Senhor como um todo, todos os mandamentos, se subdivide entre lei moral, civil e cerimonial, em que Cristo cumpriu a lei civil
e a lei cerimonial, que ele cumpre todos esses requisitos nele. E hoje a gente só precisa observar a lei moral do Senhor, que é uma lei universal. Não matarás, adora a Deus, não faz imagem de escultura, são princípios universais que continuam valendo na palavra do Senhor. É justamente aqui o resumão dos 10 mandamentos, são essa lei moral que a gente observa até os dias atuais, não deixemos de cumpri-la, né? Tem um comentário aqui do Russell Shedd que diz assim: Jesus cumpriu a lei ao declarar que ele veio não para abolir, mas para cumprir a lei. Jesus quis ensinar o verdadeiro uso e valor da lei. Ele veio para guardá-la perfeitamente, segundo a perfeita vontade do autor. Então ele cumpre literalmente toda a lei. Jesus foi apresentado no templo, lei cerimonial. Jesus foi circuncidado, lei civil e lei cerimonial de Israel. Jesus cumpria todos os requisitos, ia ao templo com a sua mãe, com o seu pai. Lembra quando ele está lá no templo, viajando com o seu pai e sua mãe, aos 12 anos aparece essa história na Bíblia, e ele está lá no templo cumprindo os requisitos da lei cerimonial de Israel, da lei civil de Israel. Todas as regras, todos os princípios, Jesus cumpre. Jesus dava o dízimo? Sim, dava o dízimo. Inclusive, ele diz: olha, vocês têm que fazer essas coisas, vocês dão dízimo, da hortelã, do coentro, vocês estão tão detalhistas, mas o problema é que vocês esquecem a parte mais importante da lei, que é a misericórdia, o amor, a justiça. Vocês esquecem essas coisas. Então, ou seja, a gente faz uma coisa, mas não pode deixar de observar a parte mais importante da lei. Então, Jesus, inclusive, entregava dízimo, ofertava no templo, tá? Segunda característica desse comentário do Shedd aqui, ele veio para transformar a sombra da lei na realidade, por ela tipificada. Assim, todos os sacrifícios animais da lei mosaica alcançaram na morte de Jesus seu alvo histórico e seu completo cumprimento. Todo o ritual, as festas, os sábados, o sacerdócio e o templo atingiu sua finalidade completa na pessoa e obra de Jesus Cristo. Nesse sentido, a lei de Moisés tornou-se uma profecia cumprida. Quando a gente estuda, por exemplo, o tabernáculo, tem alguns livros que falam sobre o tabernáculo e cada parte do tabernáculo. A cor das cortinas, as especificações das colunas, o ouro, a prata, tudo que está ali no tabernáculo, tudo isso faz menção à pessoa de Jesus. Quando a gente estuda todos esses detalhes do tabernáculo, a gente vê Jesus estampado em todas essas especificações que Deus havia dado para a construção do tabernáculo. Todo o sistema de ritual, de sacrifício, apontava para Jesus. Então é uma sombra. Uma vez que a sombra se cumpriu, que a profecia se cumpriu, que aquele para quem a lei apontava, para quem o tabernáculo simbolizava, quando ele chega e cumpre tudo isso, já não tem mais sentido a gente ficar olhando para essa sombra. A gente agora olha para aquilo que é verdadeiro. Então agora o nosso olhar está em cima de Jesus, na pessoa de Jesus. A gente não olha mais para a sombra, para os símbolos, para as profecias. A gente olha agora para o cumprimento da profecia na pessoa de Jesus. 1.2, Cristo e a nova aliança. Já vimos na primeira lição sobre os 10 mandamentos como resultado da revelação de Deus no Sinai, ratificando o pacto iniciado na libertação de Israel da escravidão do Egito por ocasião da instituição da Páscoa. Assim, no Sinai, Moisés é o mediador da aliança entre Deus e o povo de Israel. Com a vinda de Jesus Cristo na plenitude dos tempos, ele estabeleceu a nova aliança em seu sangue. Jeremias profetizou sobre a nova aliança. A antiga aliança exercia um papel de tutor até a chegada da nova aliança. Então, explicando rapidamente essa expressão aqui, né, aqui a antiga aliança, a lei serviu como tutor. Qual era o papel do tutor? Era pegar uma criança que ainda não tinha entendimento, consciência de quem era, cuidar daquela criança, zelar por aquela criança, proteger aquela criança até que ela atingisse a estatura, a maioridade. E aí, com a maioridade e com a mentalidade agora de que ele era filho, herdeiro de tudo aquilo que o seu pai construiu e constituiu, agora ele poderia tomar posse de toda aquela herança. E assim também é a lei. A lei trouxe os homens
como escravos, como meninos, até Cristo. Agora nós fomos apresentados a Cristo. A nossa mente agora se abriu. Nós agora temos uma mentalidade de filhos. Nós somos libertos da escuridão das trevas. Agora nós enxergamos bem, agora nós enxergamos o reino de Deus, nós olhamos para as coisas espirituais com clareza, por causa que nós alcançamos essa maturidade em Cristo. Infelizmente, há muitas pessoas que preferem ficar na lei, ficarem presas lá na lei cerimonial, na lei civil, cumprindo regras e mais regras, porque não entenderam qual é o papel de Cristo na vida delas e o que Cristo veio realizar. Né? E aí tem um outro comentário aqui dessa lição que eu achei importante trazer, do pastor Sérgio Costa. A revelação de Deus na antiga aliança foi um processo progressivo que culminou em Jesus de Nazaré. Ao longo do Antigo Testamento, Deus utilizou-se de instrumentos como meio de revelação, tais como anjos, Moisés e os sumos sacerdotes. O tabernáculo era o lugar onde ocorria essa revelação e os sacrifícios eram meios de adoração e expiação dos pecados. Embora essas formas de revelação fossem importantes, elas apontavam para a plenitude da revelação que viria em Jesus Cristo, o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Eu já falei sobre isso, tudo o que a gente via no tabernáculo, todos os símbolos, até as cores, os detalhes, os tamanhos, tudo. Quando a gente estuda essa formação do tabernáculo, tudo isso aponta para a pessoa de Jesus. O sacerdote, a vestimenta do sacerdote, a escolha da tribo, por que é essa tribo, tudo isso tem uma simbologia e tudo apontava para a pessoa de Jesus. 1.3, Cristo e o cumprimento da lei. Já vimos anteriormente que nosso Senhor Jesus não veio para abolir a lei e os ensinamentos dos profetas, mas sim para cumprir. O apóstolo Paulo escreveu que não há ser humano que seja declarado justo, tendo como base a obediência à lei. Olha aí um aspecto interessante da lei aqui, complementando o texto de Paulo aos Romanos vai trazer. A lei revela a nossa necessidade de perdão, nossa incapacidade de agradar a Deus por recursos próprios. A lei, na verdade, ela serve como um espelho, né? A gente olha para a lei de Deus, olha para o espelho, e aí ela começa a revelar o tão mal que eu sou, o tanto que eu sou ruim, o tanto que eu sou incapaz de obedecer a Deus. E apontando para a minha incapacidade, para o meu pecado, ela aponta também, aí no seu aspecto dos seus simbolismos, para um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Como sou tão ruim, como eu sou tão mal e posso agradar a Deus? Impossível, eu não consigo cumprir todos os requisitos que a lei me manda. Então a lei vai apontar para aquele que vai nos tirar dessa escravidão e vai nos dar as condições de agradar a Deus. Não porque cumprimos a lei, mas porque estamos no Cristo que cumpriu a lei por nós. Mas Cristo cumpriu, o fim da lei é Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa é a doutrina fundamental da fé cristã. Não é possível compreender a morte de Cristo sem uma compreensão das exigências da lei. Infelizmente, irmão, tem muita gente sendo aprisionada por aí, ó, em várias igrejas, viu? Por causa que elas não entenderam isso aqui, ó. Esta é a doutrina fundamental da fé cristã. Se você não entende isso, você vai se tornar uma presa fácil para homens inescrupulosos, pastores que vão ressuscitar alguns tipos de lei, se vestir de sacerdote, para que você fique aprisionado a ele, tá? Então tome cuidado, estude a palavra de Deus, não seja presa fácil desses homens, em nome de Jesus. O conhecimento está aí, as escrituras estão disponíveis na sua mão, estude a palavra de Deus, ore a Deus e não se torne presa fácil desses homens que vão restaurar alguns princípios da lei. Você já viu essas igrejas que tem até símbolos judaicos lá dentro, tem a estrela de Davi, tem a Arca da Aliança. Aí o camarada se veste, coloca o quipar, coloca todas aquelas indumentárias, se veste como um sacerdote. Tudo isso, irmão, é para aprisionar a gente nesse tipo de coisa. A gente fica preso a alguma pessoa que vai oferecer um sacrifício, que vai ser mais santo do que eu, mais devoto do que eu, e então, aí, através dele, Deus vai me abençoar. Irmão, a palavra de Deus, Pedro escrevendo a sua carta, diz que nós somos sacerdotes reais. Todos nós somos sacerdotes agora. Através de Cristo, todos têm acesso à graça de Deus. Não há pessoa mais importante e menos importante diante de Deus,
podemos ter funções diferentes, né? Eu sou pastor, a minha função é mais administrativa, né? Administrar o rebanho, administrar as coisas da igreja. Mas eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Diante de Deus, eu posso acessar a presença de Deus, você pode acessar tanto quanto eu. O acesso à presença de Deus é através da pessoa bendita de Jesus, e isso está garantido a todos nós. Jesus Cristo cumpriu a lei, foi obediente até a morte, tomou sobre si nossos pecados e efetuou a perfeita e eterna redenção. Mais um comentário dessa lição, que está rico nos comentários, eu trouxe praticamente todos aqui. A lei não foi criada por Deus somente para restringir o pecado. Ela nos ajuda a nos convencer do pecado, o que nos impulsiona diretamente aos braços de Cristo. Uma vez que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, devemos estar nele para que sejamos reconciliados com Deus. Jesus pode fazer por nós o que a lei nunca pôde, nos salvar. Ele é nosso mediador, nosso advogado. Então Jesus entrou no nosso lugar, cumpriu a lei teve que matar, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Lembra que tudo apontava para Jesus, o cordeiro que era sacrificado no templo, o sangue que era derramado no altar. Então Jesus veio, cumpre tudo, inclusive com a própria vida. Ele morre, acontece a expiação, através da expiação nós recebemos a purificação dos nossos pecados. Então é através de Jesus. Então tem gente que insiste em oferecer sacrifício para ser perdoado. Eu só vou ser perdoado se eu subir no monte, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu jejuar uma semana. A pessoa ela é inculcada e aí ela se torna prisioneira disso, de que ela só consegue o favor de Deus, o perdão de Deus, se ela fazer uma série de sacrifícios, entregar dinheiro na igreja, fazer um voto na igreja. E tudo isso são armações de homens que tentam aprisionar as pessoas de novo em suas armadilhas, digamos assim, né? Mas olhe para Jesus, fixe seu olho em Jesus, foque na pessoa bendita de Jesus, porque ele já nos libertou da maldição da lei. Tópico de número 2, os 10 mandamentos e a vida prática. Podemos destacar no estudo dos 10 mandamentos 3 princípios que devem nortear o nosso viver ao longo da jornada cristã: os padrões de Deus, nosso relacionamento com o próximo e um manual de adoração e conduta. Tópico 2.1, os padrões perfeitos de Deus. O fato de não estarmos mais debaixo da antiga aliança não significa que os padrões de Deus deixaram de existir ou não mais são exigidos. Tais pensamentos podem servir como justificativa para um viver que transforma a graça de Deus em libertinagem. É crucial ter em mente que os 10 mandamentos revelam algo do caráter moral de Deus e que nele não há mudança nem sombra de variação. O Senhor, Deus, nos libertou da escravidão do pecado, nos tirou da potestade das trevas para sermos dele e vivermos de acordo com a vontade dele. Em Cristo é possível uma vida de fidelidade a Deus em amor. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. O Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que se dedicassem a ensinar outros discípulos a guardar todas as coisas que eles tinham mandado. Todos precisam conhecer os padrões de Deus. Todos necessitam ser participantes da natureza divina. Todos precisam andar em espírito. Gente, a gente está num canal que ensina a professores, a gente traz aqui subsídios, a gente traz comentários. Mas aqui há um exemplo, até eu não fiz nenhuma modificação nesse slide aqui, para mostrar um exemplo de um slide que é muito autoexplicativo, não tem como eu explicar mais nada aqui. Então tem textos lá na revista, aí você que é professor, você tem que ter essa sacada, né? Você vai pegar o texto, igual esse aqui que eu peguei, esse trecho do 2.1. Você vai ler ele e você vai perceber que ele é autoexplicativo. Quando for assim, um texto muito bem explicado, que só uma simples leitura já revela tudo que a gente precisava entender, não tem que explicar nada, não tem que sublinhar nada, você pede um aluno para ler. Aí você percebe aquele aluno que está desatento, está ali, quem sabe, preocupado com a morte da bezerra, e você fala: fulano de tal, por favor, faça a leitura do tópico 2.1 para mim. Você, professor, já sabe que aquele tópico você não vai parar nele, é só um tópico muito autoexplicativo, mas que, para não deixar de falar sobre ele, você pede um aluno para fazer a leitura, tá? Percebeu aí
Como que é importante a gente estar atento aqui, porque tem aulas que eu vou dar uma dica como essa, uma dica que vale ouro, tá, irmãos? Uma dica dessa aqui vale ouro, pode salvar a sua lição. Às vezes você não perde tempo no 2.1, um aluno leu e participou, e ainda você tirou a desatenção do restante da turma, porque agora eles ficarão pensando, será que o professor vai pedir para mim ler também? Ele vai ficar mais atento na sua aula aí, viu? Então pega essa dica aí. 2.2 conduzem à manifestação prática do amor. Escrevendo aos Romanos, Paulo nos afirma que o amor cumpre a lei. João nos diz que o amor nos guia para cumpri-la. A ideia prática aqui é que o amor e mandamentos caminham juntos. O amor é o motivo para obedecer, enquanto os mandamentos orientam e dirigem esse amor. Quando Jesus assinala que o cumprimento da lei e dos profetas estarem em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, a base é o amor. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó, sem o exercício do amor é impossível que guardemos seus mandamentos. No identificado discurso de despedida, logo no início desse Nosso Senhor, a um grupo de discípulos preocupados e aflitos por ouvirem que Jesus iria partir e eles não poderiam acompanhá-lo, o que se espera deles? Amem uns aos outros. O padrão de comparação contra este amor é o amor de Jesus. Jesus identifica como um novo mandamento. Então, a partir do amor, a gente cumpre os mandamentos. Primeiro, amar a Deus, depois, amar ao próximo. Então, se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar a mulher dele. Por amor, você vai lutar contra esse mal. Você vai pedir a graça de Deus para não fazer esse tipo de coisa. Você pode estar irado contra alguém, mas você não vai deixar que essa ira se torne em algo que você vai espraguejar a vida de ninguém, porque você o ama. Embora eu esteja irado, mas o amor vai vencer essa ira. E assim, todos os mandamentos são possíveis. Os mandamentos da lei moral do Senhor são possíveis de serem cumpridos quando a gente está em amor. Quando a gente não ama, qualquer motivo é motivo para se quebrar a lei do Senhor. 2.3. São um manual e guia para adoração e conduta. Os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a diferença entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Por exemplo, no primeiro mandamento temos o objeto da adoração, no segundo, os meios de adoração, no terceiro, a maneira de adoração e no quarto mandamento temos o tempo de adoração. Olha que slide mais didático, né, irmãos? A diferença do 2.1 para esse aqui. Nesse aqui você já tem algumas coisas para você pontuar. Então, o interessante da gente vir assistir uma aula como essa é você pegar essa didática aqui. Esses slides estão muito bem elaborados, assim eu coloco geralmente o que eu iria falar numa aula, eu destaco, coloco numa fonte diferente, coloco com um parágrafo diferente para que eu possa bater no olho nesse parágrafo e entender que aqui eu faço um comentário, tá? Então ele dividiu aí os mandamentos do Senhor, os 4 primeiros, ele é o objeto da adoração, meio de adoração, maneira de adoração e o tempo de adoração. Os 4 primeiros mandamentos têm um significado, têm uma importância, olha só a importância da gente estar assistindo a essas aulas aqui. Esses mandamentos tratam de nossa reverência e nosso respeito pela pessoa, autoridade e glória de Deus. Portanto, nossa atitude para com Deus refletirá em nossa atitude para com a família e ao próximo. Então, de olho nesses 4 mandamentos, agora a gente tem condição de cumprir os demais 6 mandamentos. Agora a gente vai, honra teu pai, honra a tua mãe, a gente não vai matar, não vai cometer adultério, não vai furtar, não vai fazer falso testemunho, não vai cobiçar aquilo que é do próximo. Por quê? Porque de olho nos primeiros mandamentos a gente tem um alicerce seguro, amando a Deus, os princípios da lei de Deus, a gente consegue honrar a Deus fazendo o cumprimento dos demais mandamentos. 3 princípios básicos para os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão além de uma conformidade externa e superficial aos seus mandatos. Eles tratam com o coração, com os motivos, os desejos e pensamentos do coração. 3.1 não devemos olhar apenas na letra da lei. Para discernirmos os princípios básicos dos 10 mandamentos e sermos norteados por eles, é preciso além da leitura, memorização, verbalização e demonstrações exteriores. É crucial a experiência do novo nascimento, a ajuda do Espírito Santo, estar em Cristo e assim ser movido pelo amor a Deus e ao próximo, né?
Este foi o erro dos fariseus, em que Cristo apontou tantas vezes. Eles interpretavam os mandamentos como algo puramente legal e superficial, guardavam a letra, se esqueciam do espírito da lei. Por natureza, todos os homens preferem que a religião seja algo mecânico, algo que se possa realizar por si mesmo e com as próprias forças. Quase todo mundo quer uma religião que não vá além de uma lista de proibições superficiais e externas. E por incrível que pareça, esse é o tipo de religião que agrada às pessoas, porque leva à meritocracia. Então, se eu sou uma pessoa que estou há uma semana jejuando, orando, lendo a Bíblia, me consagrando, e subindo ao monte, subindo a escadaria de joelho, então eu tornei uma pessoa que eu tenho mérito diante de Deus. Então, se você olhar para esse ângulo, é perfeito você manter as pessoas aprisionadas a esse tipo de religião. Era o que os fariseus faziam, eles cumpriam a risca a lei do Senhor. E por causa que eles que cumpriam a risca até exageradamente a lei do Senhor, eles queriam que as pessoas fossem iguais a eles. Só que eles cumpriam esses rituais, esses princípios de maneira exterior, mas o coração deles estava distante de Deus, longe de Deus, não conheciam a Deus. Tanto que eles estavam distantes de Deus, que o Salvador veio ao mundo. Deus envia seu Filho. Jesus está cumprindo as profecias e esses homens vão armar contra Jesus para matá-lo e tirá-lo de cena. Outro comentário do Russell Shedd diz assim: o legalismo concentra sua atenção no comportamento. Ele codifica as exigências da santidade em regras passíveis de observação. Procura controlar o crente como alguém que anda e que ainda vive no mundo, trata o regenerado como um incrédulo, carregando exigências que criam temor à soberba. Estabelece uma lista de atitudes e comportamentos proibidos. É fácil esquecer que há muitos não convertidos que não se interessam por nenhuma dessas práticas, mas nem por isso estão mais perto do reino. A raiz do pecado não está nas práticas externas de proibições humanas, mas no amor próprio que brota no lugar da devoção a Deus. E eu conheço gente, conheço irmãos, que porque ele cumpre as exigências da igreja dele, não faz isso, não faz aquilo outro, não corta desse jeito, não usa aquele tipo de joia, não faz isso, não faz aquilo outro. E ele cumpre todas as exigências da igreja dele. Pasme, essa pessoa se acha melhor do que a outra. Ele se acha mais digno. Eu já vi pessoas dizendo assim, ó, se esse cara aí, ele não faz nada do que eu faço. Se esse cara for para o mesmo céu que eu não quero ir para esse céu. Gente, acredita, tem gente que fala desse jeito. Olha, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, eu faço isso outro, eu cumpro isso. Desde quando eu era criança eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo outro, nunca fiz aquilo outro. E se esse cara, que não é igual a eu, não faz as mesmas coisas que eu, se esse cara, ele for para o mesmo céu que eu não quero ir para esse céu. Acreditem, tem gente que chega a esse ponto, é tanta religiosidade na pessoa que ele acredita que ir para o céu é mérito dele e não é mérito do sacrifício que Jesus produziu na cruz pelos homens, tá? Tamanha é a opressão e a prisão que a religião causa na mente dos homens. 3.2. Cada mandamento trata de um grupo de pecados. Os pecados mencionados nos 10 mandamentos representam grupos de pecados relacionados e similares, ou seja, cada mandamento específico encabeça outros pecados semelhantes. Cada mandamento particular trata de uma categoria ou classe de pecados que estão relacionados. Por exemplo, o mandamento não matarás inclui muitos outros pecados. De acordo com o Sermão do Monte, inclui ódio, raiva injusta, palavras abusivas, até mesmo qualquer desejo ou inclinação para fazer o mal ao nosso próximo. Cristo ensinou nessa passagem que a pessoa que usa palavras abusivas é tão culpada quanto o homicida. Esses sentimentos manifestam mal ao próximo e não o bem. Tá? Então é perigoso que às vezes a gente não praticou o ato em si, não matou ninguém, mas a gente, irmão, já matou tanta gente no nosso coração e a gente continua a nossa vida, a nossa peregrinação cristã, se iludindo que estamos agradando a Deus. Cuidado. 3.3. Os mandamentos exigem uma vida prática. Em outras palavras, podemos dizer que os mandamentos são negativos e positivos. Eles são expressos negativamente
para enfatizar a pecaminosidade dos homens, mas sempre vão além do elemento negativo e nos conduzem ao elemento positivo. Podemos ver nesse ponto, por exemplo, em Hebreus 13:5, onde o mandamento não cobiçará significa não apenas que deixamos a ganância, mas que estamos contentes com o que temos. Em outras palavras, gratidão e contentamento são aspecto positivo do 10º mandamento. Mais um exemplo, Efésios 4:28, onde aprendemos que além de deixar o roubo, deve-se trabalhar honestamente e repartir com o que necessita. Então você tem um negativo, não mata, não rouba, não cobiça, é o negativo. A gente não faz essas coisas. Mas não somente a gente deve deixar de fazer essas coisas. Como a gente está em Cristo agora, a gente vai fazer ações positivas, contrárias a isso. Então o que é contrário ao roubo? Trabalhar. Mas eu só trabalho para ganhar bens materiais, para juntar tesouros? Não, eu trabalho para que eu tenha condições de atender ao necessitado. Viu como é que mudou? Eu não tiro das pessoas mais, mas eu trabalho e com o meu suor eu vou acrescentar na vida das pessoas. Não é sobre deixar de subtrair, é sobre acrescentar na vida do outro. Eu não só paro de subtrair de alguém, de tirar de alguém, mas agora eu também passo a contribuir com o outro. Eu olho para outra pessoa com esse olhar da misericórdia e agora eu não só trabalho, mas agora eu reparto meu bem, aquilo que eu tenho com aquele que está necessitado, de maneira que o nome do Senhor é glorificado. Mais um comentário aqui dessa lição: os mandamentos exigem que não deixemos apenas certos vícios, mas que também coloquemos em prática certas virtudes. O que roubava deve abandonar essa prática, depois ele deve passar a fazer o que é bom e trabalhar honestamente, o que é agradável a Deus. Após isso, ele deve aprender a repartir com os necessitados. Assim, o lado positivo do mandamento, não furtarás, consiste não apenas em trabalhar, mas também em dar aos outros. É o que eu acabei de falar. A gente não só para de subtrair do outro, a gente trabalha, soa, para poder a gente agora ter condições de repartir com o necessitado. E a conclusão da lição diz o fato de os 10 mandamentos expressarem a vontade de Deus e revelarem seu santo caráter, deve mover-nos a estudá-los e procurarmos discernir os princípios neles contidos. É evidente que, para tanto, devemos ser norteados pela continuação do Espírito Santo e pelo amor a Deus, visando um viver que agrada ao Senhor, testemunha todos a salvação e o plano de Deus para a humanidade e a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Breve resumo aqui dessa última lição, lição de número 13. Não deixe de se inscrever, de deixar um gostei aí para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. E lembre-se, no próximo trimestre, você que precisa dos materiais, a gente já tem alguns. Tá lá no nosso grupo do Telegram, acessa aqui na descrição do vídeo o link, acessa o grupo do Telegram e lá você vai encontrar algumas revistas lá já em PDF para você já se preparar para o próximo trimestre, amém? Deus abençoe a todos, até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.